Agora a gente vai continuar aqui o nosso processo de entender como funciona, né, o ganho de conhecimento a partir de bases de dados, né? No último vídeo a gente olhou como que funciona um banco de dados, estudamos aí bancos de dados relacionais, não relacionais, e agora o que a gente vai ver é basicamente como funciona o processo de limpeza dos dados para mandar isso para um warehouse, para um galpão de dados. Então, basicamente, o processo de limpeza de dados ele representa aí algo em torno de 60% de todo o esforço que a gente vai ter ao longo do processo de integração e entendimento dos dados, até de fato conseguir fazer inferências acerca dos dados que a gente tem, ou dos dados que a gente vai ter no futuro, né? Então, o processo de data cleansing, ele é justamente para a gente conseguir aumentar a qualidade dos nossos dados, né? Justamente aí quando a gente tem dados que são incompletos ou que estão incorretos, né? Esses erros, né, geralmente eles são causados aí por humanos, né, ou por limitações que os nossos dispositivos de medida têm, né, ou até mesmo processos de coletas. Quando a gente tem erros de medidas, a gente tem uma discrepância entre os valores que realmente estão ali gravados e os valores reais. Né? Quando a gente tem erros de coleta, a gente tem. A gente percebe, né, que às vezes tem algum dado faltando em algum determinado momento. Pode ser um negócio sistemático ou pode ser algum negócio aleatório. Então, dado que bom, problemas acontecem, os dados podem sim acontecer de uma forma errada, detectar né, os problemas de qualidade, fixar eles é importante no meio desse processo. Então, o que significa né, ter dados de qualidade? Né? Dados de qualidade, eles são aqueles dados né, que de fato servem para a proposta que eles foram criados. Né? Então, às vezes um dado ele pode ser só um snapshot, pode ser só sobre um período de tempo, pode estar né, fora da data que a gente precisa, e aí isso pode vir a ser um problema. Né? Eles têm que conter a informação necessária que a gente precisa. Então, os objetos que estão presentes ali naquele dataset, eles têm que ser relevantes. A gente tem que ter conhecimento acerca da origem da nosso database, de onde vêm os nossos dados, justamente para conseguir aí ter uma abordagem mais crítica acerca do que a gente está vendo e do que a gente está analisando. Então, a qualidade dos dados, né, ela é um problema que traz grandes riscos, né, para projetos de análise de dados e que tem que ser avaliado, né, tem que ser garantido nesse processo de data cleansing de que os dados que vão chegar para quem vai treinar a IA para os processos seguintes, que esses dados sejam consistentes, né? Então, qual que seria aí basicamente o workflow básico que a gente tem para fazer a limpeza dos dados, né? Então, inicialmente a gente faz uma inspeção, né? Então a gente vai entender ali quais são os problemas que os nossos dados têm. Então a gente vai entender aí, fazer um profile dos dados, entender, fazer uma visualização, faz box plot, faz uma visualização ali dos percentis, dos quartis, né, de cada dado, entender basicamente o que tem de outlier, o que é ruído, o que está faltando, o que tem excesso, enfim. Depois desse processo de inspeção, nessa primeira análise acerca dos dados, a gente faz o processo de cleansing, que é basicamente remover ou consertar essas anomalias que foram detectadas. Depois a gente verifica, né, vê se o nosso processo de cleansing foi feito corretamente. Né? Basicamente, né, a gente define algumas regras e constraints que devem ser atingidas e a gente vê se isso aconteceu. E aí a gente faz o report, né? Então a gente vai descrever quais são as mudanças que foram feitas, quantos dados tinha antes, quantos dados tem depois, o que mudou, o que foi feito. Enfim, basicamente esse é o processo, né? A gente inspeciona, limpa, verifica, reporta. Então, bem tranquilo. E aí, que tipo de dados, né? Que a gente pode encontrar de ruim, assim, né? A gente pode ter dados inconsistentes, né? Podem ser por causa do valor, do intervalo, do tipo de dado. E aí o problema, né? É, que isso, que isso traz é justamente que isso vai afetar muito os resultados que a gente vai ter quando a gente for treinar um IA. E eles só podem ser identificados, né, se, se você tem né, informações extras né, sobre a sua base. E aí
A solução basicamente é você fazer aquela análise que a gente falou no slide anterior, que é você pegar e fazer meio que um resumo dos seus dados, entender ali os quartis, entender o que está faltando, o que não tem, o que está fugindo ali da média, e né, usar aí os constraints para entender, né, o que está fora e o que está dentro. A gente também pode ter outro problema que são dados duplicados, né? Quando a gente tem dados duplicados, às vezes por alguma razão eles foram duplicados, então aparecem mais de uma vez, pro mesmo timestamp, mesmos valores, mesma máquina, enfim. E aí, né, você tem uma discrepância em relação à frequência que esse dado acontece, e isso você pode influenciar muito no resultado final. É só remover isso via função. Assim, existem funções, principalmente no Python para Pandas, que removem duplicados. Outra coisa que pode acontecer é que alguns valores podem estar sumindo. E por que esses valores estariam sumindo? Né? Basicamente porque às vezes você pode ter algum erro de coleta de dados, erro nos equipamentos, erros de medida, né? E aí você acaba que você não consegue ter esses dados. E aí eles acabam sumindo no seu database. Isso vai causar, né, um certo bias, porque às vezes você não tem dados que são importantes, talvez às vezes até mesmo dados de falha, né? Por exemplo, sua máquina falha, você para de coletar dados. Bom, aí você sabe que você vai ter um bias, né? Se você for treinar uma IA, a IA vai falar sempre que sua máquina está funcionando. Mas é porque você não consegue coletar dados de falha, por exemplo. Então você vai perder muita eficiência e você vai introduzir um viés dentro do seu IA quando você está treinando, dentro do seu database. E aí, né, justamente a gente tem linguagens, né, a gente tem funções de IA, de análise de dados que permitem a gente identificar esses valores que estão faltando. E aí, bom, bem tranquilo, né? Uma vez você detecta isso, é só você usar aí algumas técnicas para resolver, né? E aí, assim, como que os dados podem estar sumindo? A gente falou lá que eles podem ser falha humana, erro de medida, erro em algum cenário. A gente tem que entender por que que como a gente faz para entender por que que esses dados estão sumindo, né? Então, esses dados eles podem estar sumindo completamente de forma aleatória, né? Então, não está relacionado a nenhuma variável, nada do tipo, né? Então, o sensor que grava não estava disponível, sei lá, por uma falha qualquer, né? Que não tem nada a ver com o sistema. Pode ser apenas aleatório, então o valor acabou faltando. Ele não é dependente das variáveis que descrevem ele, mas ele é dependente de valores de, de uma ou mais variáveis do sistema. Então, às vezes, é um conjunto de variáveis que vai causar ele é, de sumir, entendeu? E aí, quando um valor ele realmente não está sumindo de forma aleatória, é porque ele tem alguma relação com alguma variável, né? Por exemplo, aí dando um exemplo, né? Mulheres mais idosas têm uma tendência menor, né, a colocar a sua idade em questionários. Então aí você está introduzindo um viés. Né? Então vamos lá. Né? Então, como que a gente faz para lidar com isso? Né? Tem aqui meio que um fluxograma, que basicamente como você faz para lidar com dados que estão né, com algum problema. Então, quando que você deleta esses dados? Né? Você deleta, você pode né, deleta às vezes né, iguais, né? Ou então quando você insere dados, né? Quando você tem uma série temporal, você tem aí diversos cenários que você meio que insere fazendo algum tipo de interpolação, com ajuste sazonal, tirando apenas a média. Ou então, né, quando você tem alguma coisa que não é uma série temporal, você basicamente só faz uma regressão logística para dados categóricos, ou então uma regressão linear para dados contínuos. Você basicamente trata eles, né? Então, bom, basicamente é assim que você faz, né? Ou você tira uma média, ou você tira ele, ou você coloca uma classe para ele, enfim. Interpola, faz a média, usa a moda, um dos métodos estatísticos que você tem disponível para trabalhar em cima disso. Uma coisa que sempre tem, que também é um problema, não é necessariamente um erro de medida, é ruído, né? Que basicamente é um componente de erro aleatório que acontece. Ele causa uma pequena distorção nos nossos valores. E aí, pô, né, sensores têm ruídos, as condições ambientais causam ruídos, não necessariamente é um erro de medida, às vezes é realmente algo que acontece, né? Você tem uma sobreposição ali, por exemplo, de ondas, e aí você, né, sei lá, tá ventando, você quer medir uma máquina, e o vento influencia na vibração da máquina, de alguma forma, né? Interferência pequena, mas é suficiente para causar um ruído. A solução, basicamente, é a gente pegar e aplicar né, algum tipo de filtro, né, ou média sobre isso,
que vai permitir a gente entender melhor qual que seria o sinal mais próximo do real. Então, e para imagens a gente basicamente ali aplicaria alguma convolução com kernel para detectar borda, sharpening ou smoothing, enfim. Então aqui basicamente você tem um exemplo aqui, né? Você tem um sinal sinoidal, né, que tem um ruído, né? E aí quando você, né, tira uma média e meio que uma média móvel, você tem um ruído, um sinal muito mais limpo que provavelmente se aproxima muito mais do sinal real. Então, bom, basicamente é isso, né? Quando eu falei de filtros aqui que a gente pode estar usando, né? A gente pode fazer, tem aqui os quatro tipos de filtro, né? Que muitas vezes é visto em quem estuda engenharia elétrica de alguma forma, motores, né? É o passa alto, passa baixo, passa banda e o restringe banda, né? O low pass, high pass, band lock. Então você meio que define aí um momento, né? Que você vai estar medindo. Então, mais outro ponto, né? Isso é importante diferenciar, é a diferença entre ruídos e outliers, né? Os outliers, é, eles podem ser válidos porque eles contêm informações importantes. Eles não têm a consistência que um ruído tem, geralmente, né? Eles geralmente são alguns valores específicos que apresentam uma diferença. Basicamente aí, né? Então é bem diferente de um ruído, né? Os tipos de outliers que a gente tem, né? Eles podem ser diferentes em várias características, né? E eles podem ser identificados através de uma comparação da própria distribuição no geral, né? E, pô, muitas vezes o problema que os outliers causam é que eles podem trazer conclusões incorretas. Então é importante identificar eles e aí decidir o que você vai fazer. Não tem uma forma clara de você identificar eles, né? Mas existem métodos estatísticos, né, que podem ser aplicados para você identificar ou fazer essa observação acerca dos outliers. Então, bom, de uma forma visual, você pode identificar fazendo um plot, né, verificando a distribuição como um todo. Você pode ter uma abordagem estatística, né, utilizando a distribuição do modelo, e aí você vai ver que, tipo, às vezes, alguns modelos estão mais para a ponta da cauda, e aí você vai ver que, bom, né, é um outlier, porque a frequência com que ele ocorre é muito baixa. Pode fazer isso baseado em proximidade, então você olha a média e é mais ou menos o seu dataset, né? Identifica aqueles que estão muito distantes da média. Também é uma forma de fazer isso, entender isso. Pode olhar baseado em densidade, você pode fazer isso baseado em clustering também. Então, às vezes, alguns vão ter, não está muito longe de um cluster. Aí, o que você pode fazer é dropar, deletar eles, né? Provavelmente você vai perder dados, isso é um problema, né? Você pode determinar um intervalo, né? Para tirar eles, você pode substituir por novos modelos, como a média, ou você pode até mesmo fazer uma transformação dos seus dados, né? Só a gente vai ver isso, como por exemplo, fazer a normalização. E aí, né? é, Bom, basicamente você não precisa escolher eles classicamente. Bom, e aí o que eu falei aqui, né? A gente pode fazer a normalização, né? Dos dados, né? E aí a gente coloca aí a média e trabalha com os dados em relação à média. Então a gente passa a ter uma distribuição. E aí, basicamente, o que vai acontecer é que a gente, na normalização, a gente coloca aí um intervalo entre 0 e 1 entre os dados, né? E na standardization, né, que é a normalização Z, a gente basicamente coloca e desloca também a média para zero e desvio padrão 1. E aí a gente entende como que os dados estão acontecendo. Basicamente, essa é a ideia, né? E a normalização ela é usada muito quando a gente está tentando entender a relação dos modelos com seus atributos e variáveis, né? Então isso usar a normalização vai reduzir um pouco o bias, né? E mitigar as diferentes escalas que a gente pode ter. Ainda falando um pouco aí sobre, né, transformações que a gente pode fazer, a gente pode fazer, existem algumas funções básicas aí para reduzir, por exemplo, a skewness e a variance, né, e a variância. Então, como tirar a raiz dos valores, né, aplicar um logaritmo, alguma coisa do tipo. A gente pode fazer a discretização, né? Então a gente mapeia valores contínuos em valores discretos, muito usado aí quando a gente está falando de tarefas de classificação. A gente pode fazer uma binarização, né?
Então, a gente mapeia, né, estado contínuo em uma ou mais, né, variáveis binárias, como o one-hot encoding, né, para justamente fazer association analysis, né, análise de associação. É, basicamente, o que a gente está fazendo é mapeando, né, um range de valores, né, para um novo set totalmente novo, né. Então, isso vai permitir que a gente consiga lidar melhor com a skewness, por exemplo, com a variância, né? E vai performar de uma forma melhor, né? Mas todos os métodos, de alguma forma, quando você está alterando o formato dos dados, você vai ter alguma perda de informação. E aí aqui tem, né, basicamente, as mudanças que a gente pode fazer, né? Então você tem, né, por exemplo, aqui a frequência, a velocidade do vento, você pode aplicar um log em cima disso, um square root, um box, né? E aí vai vendo aí a forma que os dados vão mudando. Então, talvez você consiga mais dados, talvez você consiga mais informação, mas talvez você também venha a perder isso, né? Muitas vezes também o que pode acontecer é da gente ter dados que são altamente correlacionados. E quando esses dados são muito correlacionados, a gente geralmente ganha um problema, que é o seguinte: dados muito correlacionados podem causar um overfit, né? Então a gente tem que calcular isso, entender possíveis correlações, né? E aí retirar se for necessário. Existem correlações lineares, que é a correlação de Pearson, né? Então, entre um e menos um a gente entende a correlação, um sendo uma correlação 100% alinhada e menos um sendo uma correlação totalmente oposta, ou seja, um é o oposto do outro. Zero significa nenhuma correlação, né? E aí os valores ruim. Acima de 0,5 geralmente é uma correlação notável que a gente considera. E existem, né, relações de Spearman, né, não lineares, em que basicamente bom, é uma relação não linear, mas também representa aí uma relação monotônica entre os dados. O que pode acontecer muitas vezes, né, e isso acontece bastante, é a gente ter dimensões para os dados muito grandes, né? Então a gente tem muitas variáveis. E isso vai causar um problema, que é a maldição da dimensionalidade, the curse of dimensionality, que traz uma análise para os dados de uma forma muito mais difícil, né? Então, o espaço que os dados ocupam fica muito mais esparso e fica muito mais difícil você fazer classificações ou algo do tipo, né? Bom, então, também às vezes você pode ter problemas de dimensionalidades inconsistentes, né? Em que, bom, quando você tem isso, você usa os métodos que você tem para preencher, né? Para gerar, lidar, né? Com missing values ou outliers, né? E esses métodos de transformação a gente já viu, enfim. Mas aqui a principal questão da dimensionalidade é o seguinte, né? Você saber lidar com uma dimensionalidade muito alta, né? Isso traz muitos desafios, mas aí existem alguns métodos para você resolver isso, como o Principal Component Analysis. Bom, e agora que a gente viu, né, o data cleansing, né, meio que se você pegou seus dados brutos, você fez ali, fez toda uma limpeza neles, você joga isso numa data warehouse, né, que é um repositório central de dados integrados, optimizado justamente para você fazer análise e combinar muitos dados heterogêneos em um só. É, a ideia justamente de você separar, né, o database do data warehouse, né, é justamente para você aliviar um pouco, né, os sistemas operacionais. Então, um vai trabalhar em limpar os dados, consulta de dados, e o outro, né, é um sistema só para você fazer avaliações, né, e reports, que é o Data Warehouse. Então, basicamente, a gente separa um justamente para não sobrecarregar os nossos sistemas, né? Um fica só para consultas e o outro fica só mais para a gente fazer análise. É uma ideia bem esperta, na verdade. E assim a gente encerra aqui o nosso vídeo sobre Data Cleansing e Data Warehouse. Espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo a gente retoma um pouquinho o que é o Data Warehouse. E é isso. Um grande abraço e